Nós vamos começar, um pouquinho atrasados, mas vamos começar. Será que alguém sabe do que se trata, mesmo espelhado, Marambaia? Vamos ver o que será? Olha só. Acreditar ou não acreditar em assombração, monstro, lobisomem, é uma questão de magia. Explorar coisas do outro mundo é o que fascina. O irreal, ou seja, aquilo que não é real, que parece que não existe, ou o imaginário que está lá na cabeça da gente, pode ser encontrado no príncipe cavalheiro de olhar arrebatador ou no insaciável comedor de docinhos, no alegórico sacristão e até na gentil velhinha quitandeira. Então, o imaginário a gente pode encontrar em qualquer lugar. Entre uma e outra história que nos fazem arrepiar, nós vamos dando gostosas gargalhadas, conhecendo um pouco da vida de Manuel Mingau. Marambaia, gente, foi escrito por Roberto Carlos Ramos e as ilustrações desse livro são de Rosa Schettino. E aí, o Roberto, ele dedicou para as mulheres da vida dele. A mãe, ele chama todas de minhas mães, Dagmar, Wanda e Sheila. E nós vamos começar, porque ele divide o livro em 4 partes. E aí a gente vai ler uma parte por dia, combinado? Vocês vão me ouvir uma parte por dia. E nós vamos começar a falar do que ele fala primeiro, do monstro. Está espelhado, mas ele vai falar do monstro, ok? Vamos ver o que ele vai falar do monstro. No mundo existem milhões de monstros, mas de todos os monstros, o mais terrível, o mais temido, o mais assustador é o monstro Marambaia. Toda criança tinha pavor do monstro Marambaia. Só de ouvir falar nele, elas corriam para a cama, escondiam-se debaixo do cobertor e rezavam 3 Ave-Marias e 4 Pai Nossos. O monstro Marambaia era enorme. Tinha garras afiadas e dentes bem pontiagudos. Não havia caçador nesse planeta, que chamamos de Terra, com coragem para abatê-lo, que significa matar, tá, gente? Eram os caçadores, eles mesmos, os primeiros a dar no pé quando sentiam que o Marambaia estava por perto. O Marambaia era o terror. Como monstro, ele tinha lá sua mania. E a mania do monstro Marambaia era uma das mais esquisitas. A gente contando, quem acredita? Não é que o bicho gostava mesmo, era de roubar mamadeira de neném e docinho de coco. Aliás, docinho de coco era a coisa que ele mais apreciava, que ele mais amava. É o que todo mundo dizia. Para receber uma visita do monstro Marambaia, bastava colocar meia dúzia de docinho de coco em uma travessa de prata, deixá-la em um lugar com pouca luz e esperar da meia-noite.
a hora em que o monstro aparecia. O monstro Marambaia, para quem nunca viu, podia atingir até 4 metros de altura. Mas essa altura podia variar de acordo com o tamanho do medo da vítima. Além de ser muito feio, o monstro tinha umas patas de bode e o corpo era de boi. A boca parecia uma tampa de panela. Chegava a ter 300 dentes. Na cabeça, o bicho estava ostentado com um par de chifres esquisitíssimos que davam 7 voltas simétricas, terminando em 2 pontas bem afiadas. Voltas simétricas são iguaizinhas. Quem viu o monstro Marambaia garante. Ficava 7 noites sem dormir. Mas o monstro teve um fim. E quem deu cabo dele foi uma menina chamada Lena. Dar cabo é dar o fim do monstro. E aí nós vamos conhecer a Lena. Lena era uma menina especial. Mirradinha, magrinha, bonitinha, era muito espertinha. Lena era órfã. Para quem não sabe o que é órfã, é alguém que não tem pai nem mãe mais, que já faleceram. Morava com seu tio em uma casita, porque é muito pequenininha, de nada, feita de pau a pique na beira da estrada. O tio, que trabalhava como vendedor, estava de viagem naquela época. Lena ficou sozinha em casa. Mas medo ela não tinha. Aproveitou que o tio estava... Peraí que a página grudou. Que o tio estava viajando e que ele ia demorar para voltar, e começou a fazer o que mais gostava. Adivinha, gente? Docinho de coco. Podem até perguntar, mas ela não tinha medo do monstro Marambaia? Não, ela não tinha. Pouco se lixava. Trancava-se na cozinha e fazia o docinho de coco até o dia raiar, ou seja, até amanhecer. No outro dia, pela tardinha, ia vender os docinhos, cortados em quadradinhos, lá na porta da escola. Lena ganhava uns bons trocados por isso. E no meio da história tem uma bicicleta. A novidade na cidade era a bicicleta. Uma engenhoca toda moderna que levava as pessoas para cima e para baixo. Bastava se equilibrar no tal aparelho. Parou porque minha bateria gritou que tá fraca. Vamos ver se dá para terminar, senão a gente pega o carregador. Eu comecei a falar da bicicleta, ok? Vamos voltar lá? Era novidade. Então, bastava se equilibrar no tal aparelho, já que a geringonça tinha só 2 rodas, uma na frente e outra atrás. As donas, quando viam a bicicleta, quase pulavam de tanto medo. Os velhos faziam o sinal da cruz. As crianças, alegres com a novidade, corriam atrás da bicicleta. Mas era uma cidade pequena. Naquela época, só haviam chegado por lá 3 bicicletas. Uma do Juca, que era filho do seu Quincas, uma outra do Tião, filho do seu Renê, e uma outra terceira que era de Genebaldo, o dó, né, gente? Filho de seu Cristóvão, dono da farmácia. Um dia, quando os 3 passavam pela pracinha em suas bicicletas, Lena correu atrás e gritou: Ei, Juca, quem deu essa bicicleta pra você? Mineiro, né, gente? Meu pai, respondeu Juca. Minha tia, gritou o Tião. Minha mãe, exclamou o Genebaldo. Pai, mãe e tia.
coisa que Lena não tinha. Quer dizer, havia o seu tio, mas esse era tão pobre quanto ela mesma. Nunca ia ter dinheiro para comprar uma bicicleta para a menina. Jamais vou ter um troço desse, ela pensou. E a Helena ficou muito triste. Mas abriu depressa um sorriso pensando: Tino é o que não me falta. Tino é juízo, pensamento, ideia. Vou vender 1000 docinhos para comprar uma bicicleta. Foi para casa e não parou mais de fazer doce. Na panela, no tabuleiro, na caçarola, na frigideira, tudo que ela via pela frente aproveitava para fazer docinhos de coco. Da chaminé não parava de sair fumaça. Na cidade, todo mundo já desconfiava. Dali ia sair novidade. Nos primeiros 3 dias, Lena conseguiu fazer 999 docinhos de coco. Na terceira noite, exausta de tanto trabalhar, resolveu colocar na janela a última leva que ela fez. Satisfeita, foi dormir. Da igreja, escutavam-se as 12 badaladas noturnas. Bem, bem, bem. Era o sino batendo meia-noite. Era época de quaresma. E nas noites de quaresma, a porta da casa do Cramunhão se abre. De lá, ele sai fazendo tudo quanto é maldade. Vira mula sem cabeça e até lobisomem. Mas não é com o lobisomem nem com a mula sem cabeça que a coisa ruim mais assustava. O que mais assustava e o que mais arrepiava é o que todo mundo já sabe. É quando tomava a forma do terrível e sanguinolento monstro Marambaia. O monstro que comia doce. Lena acordou com barulho vindo da cozinha. Pensou que fosse um gato comendo seus docinhos. Levantou-se, calçou os chinelos e foi ver o que era. Os olhinhos de Lena se arregalaram. Na janela, viu uma mão peluda e verrugosa, pegando um por um seus docinhos de coco. Depois, escutava croque, croque, croque. Claro, quem roubava estava comendo, ali mesmo, os seus docinhos que deram tanto trabalho para fazer. Pensou que fosse um moleque tentando, com aquela mão peluda, pegar alguma peça, pregar alguma peça nela. Mas naquela hora, meia-noite, não pensou 2 vezes. Segurou bem firme na mão peluda e a puxou com toda a sua força para dentro da cozinha. Quando a mão chegou ao fim, ela puxou a mão, braço e, por fim, o corpo inteiro. E aí pude ver que não era brincadeira de menino. Era o monstro Marambaia, com suas patas de bode e chifres de tinhoso. Lena aprontou um tal de um berreiro que até o Marambaia levou um susto. Mas ele não levou a sério. Uma menininha, magrinha e mirradinha como aquela, não ia assustar um monstro como ele. Pelo contrário, abriu a boca de 300 dentes e disse, com a voz que ele tinha de sepultura: Menina, menina, todo dia eu vou vir aqui comer seus docinhos. O dia que não tiver, vou comer seus zoinhos, suas orelhas e até seus dentinhos. Morrer de medo, Lena não morreu, mas deu uma tremidinha que nem vara verde. Ainda pensou em gritar socorro, mas o Marambaia, já estava longe.
Doce de coco agora só pro monstro. Todas as noites o monstro Marambaia fazia uma visitinha para Lena. Com a maior falta de educação, comia todos os docinhos e nem que dizia obrigado. Adeus sonho da bicicleta, pensou a Lena. Lena pensou até em fugir, mas de que jeito? Fez o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até falou amém. E o negócio mesmo era fazer os doces e esperar a quarentena terminar. Mas um dia o pior aconteceu. O açúcar acabou. O coco deu tchau. Cadê onde que eu tô? Perdi. E a farinha de trigo deu no pé. Lena chorou de dar dó. Tinha medo de ficar ceguinha, surdinha e banguelinha. Porque ele tinha falado que ele ia comer, vocês lembram, né? O que ele ia comer? Aí vem a parte que vai entrar os vendedores. Por um milagre, apareceram lá na casa da Lena 3 vendedores. Estavam cansados e com muita sede. Um vendia agulha, o outro serpente e o outro vendia pedra. Logo perceberam que Lena estava muito preocupada. Juntos perguntaram por que uma coisinha tão bonitinha e tão magrinha estava assim tão preocupada. Lena contou tudo para eles, dos docinhos de coco e do terrível monstro Marambaia. Os vendedores se arrepiaram, fizeram o sinal da cruz. Sabiam que o monstro Marambaia era o mais terrível de todos os monstros. Pensaram logo em fugir. O monstro era bem capaz de comer os 3 de sobremesa. Mas antes de se mandarem, ofereceram presentes para a menina. O primeiro deu um pacote de agulhas. O segundo, 2 cobrinhas. Com os presentes, Lena foi ficando um pouco mais tranquila. Com as cobras e com as agulhas, quem sabe ela não preparava uma armadilha para o monstro Marambaia. Mas o último vendedor disse que o monstro Marambaia já havia comido, entre outras vítimas, 7 caçadores, 3 coronéis, 2 sambistas, um mestre-sala e uma porta-bandeira. Sabendo que seria difícil derrotar o monstro, o vendedor deu para a menina uma pedra de 100 quilos para que ela prendesse no alto da porta do quarto. Assim, quando o bicho passasse, levaria uma pedrada na cachola. Os vendedores se despediram e, da mesma forma que eles apareceram, desapareceram que nem poeira na estrada. Nem a água que eles pediram, eles beberam. E aí vem Lena com a armadilha. Colocou agulhas na porta de entrada, as cobras em um pote de água e a pedra de 100 quilos lá no alto da porta. Mas por via das dúvidas, arranjou um cabo de vassoura bem taludo e foi se esconder debaixo da cama. O relógio da igreja badalou 12 vezes. Bem, bem, bem. Meia-noite. Hora do Marambaia aparecer. Lena estava debaixo da cama, tremendo igual vara verde de medo, segurando firme o cabo de vassoura. Rezava uma ave-maria atrás da outra. Foi quando escutou os passos do terrível Marambaia aproximando-se da casa. Escutou também as farejadas do monstro. Pelo jeito, o bicho estava com uma fome de doce de coco. O terrível, o temido, o insaciável
Marambaia, o monstro que gostava de doce de coco. Como era de costume, Marambaia foi logo enfiando a mão na janela da cozinha, tateando à procura de quê? Doce de coco. Tateia daqui, tateia dali, tateia de lá. O monstro caiu na real. Opa, não tem nenhum docinho aqui. Essa menina vai ver só. Empurrou a porta num pontapé. Bem feito. Levou nas patas de bode 100 espetadas de agulha. Com muita dor, ficou pulando numa perna só, feito saci pererê. Para ver se passava o susto, pegou um pouco de água no pote para jogar no rosto. Outro susto. E desse, ele quase que morre. Levou nas mãos peludas 2 picadas bem caprichadas de cobras. O monstro Marambaia ficou tão zangado com o que a menina tinha feito que, além de não colocar os docinhos de coco como tinha prometido, ela tinha preparado armadilhas para ele. Onde tá essa menina? E aí ele pensa, só pode estar no quarto. Mais um pontapé e abriu a porta do quarto. Tibum! O monstro Marambaia não teve como escapar. A pedra de 100 quilos que estava no alto da porta acertou em cheio a sua cabeça. Marambaia caiu desmaiado no meio do quarto. Lena, vendo ele lá estatelado no chão, não pensou em outra coisa. Ué, será que ele morreu mesmo, gente? Ou só desmaiou? Com muito cuidado, ela saiu de debaixo da cama, sem largar do cabo de vassoura. Tocou de levinho no bicho. O monstro não se mexeu. Para conferir se ele estava morto mesmo, deu um chutezinho nele. Nada, nem movimento. Feliz por ter acabado com o mais terrível de todos os monstros do planeta, Lena subiu nas costas do malvado, sacudiu seu pescoço e sapateou no seu peito. Mas enquanto sapateava e cantava, Lena sentiu uma farejada no tornozelo. Tornozelo é lá no pé, hein, gente? Não vai esquecer, não. Aqui é cotovelo. Ave Maria Nossa Senhora! Marambaia não estava morto, era nada. Tinha só desmaiado. E desmaio de monstro passa logo. Lena não teve tempo nem de gritar. O monstro agarrou na sua perna, abriu sua boca com 300 dentes, pronto para devorá-la. Desesperada, ela rodava o cabo de vassoura. E mesmo de olhos fechados, Lena não errava uma vassourada. Marambaia não teve dúvida. Essa menina deve ter sido treinada. Marambaia levou uma vassourada no peito, nas costas, na cabeça, nas pernas. Uma surra como aquela, ele não levou nem da mãe dele. Quem era que era a mais brava de todas as mães dos monstros? Marambaia não quis acreditar. Apanhar de uma menininha, magrinha, mirradinha, como aquela, não tinha cabimento. Não tinha cabimento, mas já estava doendo. E muito, não estava doendo pouco. Marambaia levantou num pulo e voou pela janela, se escafedendo pelo mato afora. Lena ainda ficou no quarto, de olhos fechados, girando o cabo de vassoura no ar sem parar. Só teve coragem de abrir os olhos 1 hora depois. Vendo que o monstro havia fugido, não quis acreditar que tinha escapado do terrível Marambaia.
mas não contava com uma surpresa. O chão do quarto estava coberto de moedinhas de ouro. O terrível Marambaia tinha essas moedinhas grudadas no pelo. Com as vassouradas que Lena deu nele, as moedinhas se soltaram. Lena estava rindo à toa. Sentou-se na cama e contou o dinheiro um a um. Era uma bolada. A fama de Lena correu o mundo. Pela façanha de ter derrotado Marambaia, recebeu muitas recompensas e com todo o dinheiro que ganhou, juntou com as moedinhas de ouro, construiu um enorme castelo e, claro, comprou uma bicicleta. Não é preciso dizer que ela parou de vender docinhos de coco, mas não parou de fazer. Passou a distribuí-los de graça na porta do castelo. Difícil foi ter que explicar para o tio que quando chegou de viagem, onde havia arrumado tanto dinheiro. O tio de Lena não acreditava nas coisas do outro mundo, muito menos no fato de sua sobrinha mirradinha, magrinha, ter derrotado um monstro. Mas logo ele mesmo ouviu notícias do Marambaia. O pobre do monstro, depois da surra, fundou a Sociedade Protetora dos Animais Sem Prestígio. Lena, para não ficar atrás, fundou a Sociedade Protetora das Crianças. Mas aí, ó, é outra história que a gente vai continuar amanhã, tá bom? Beijos para vocês!